Segunda discussão do projeto de lei do Executivo número 15/2019. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2020 e das outras providências, LDO. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Boa tarde a todos, presidente Amner, nobres vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Na verdade, estamos aqui hoje pela segunda votação da LDO, cumprindo o regimento dessa casa, que determina nos seus artigos 119 e 125 que projetos de natureza orçamentária como esse devem ser submetidos a 2 turnos de votação. E, na semana passada, tivemos a primeira, na qual esse projeto foi já apresentado, foi aprovado por unanimidade. E o que se trata da LDO? Ela visa estabelecer as diretrizes, ou seja, as orientações e os rumos financeiros, que englobam aqui a Prefeitura Municipal de Jacareí, não só ela, mas também a Fundação Cultural, a Fundação Prolar, o IPMJ, o SAI e as autarquias e fundações que são autarquias e fundações da nossa cidade, e também essa Câmara Municipal. Então, na semana passada a gente já teve a oportunidade de divulgar onde serão feitos a alocação desse dinheiro previsto no orçamento da semana que vem, e como na semana passada, já quero adiantar aqui que meu voto será favorável, Sônia. O projeto está em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente aqui na galeria, você que nos acompanha pela TV Câmara, hoje nós estamos aqui novamente pela segunda discussão, discutindo a Lei de Diretriz Orçamentária para o ano de 2020. Bom, perceba o seguinte, que a Lei de Diretriz Orçamentária é o planejamento de investimento que a Prefeitura pretende fazer, tá, para o ano que vem. Ou seja, é a organização, tá, das receitas, dos impostos que você paga, e a Prefeitura dizendo assim, olha, eu em 2020, né, por intermédio do prefeito, eu vou fazer isso, assim, assado, ou seja, os setores que vão ser contemplados dentro dessa lei. Tá? Então, perceba o seguinte, é como se fosse um manual para onde o dinheiro vai. Dentro desse manual, o que chama atenção, eu vinha conversando ali agora, recentemente, com o vereador Luiz Flávio, tá? A respeito do quê? Que a LDO de 2019, ela contemplava a construção de um pronto-socorro. A pergunta é, aonde que está esse pronto-socorro? A pergunta é, por que agora nesta lei orçamentária
que é a projeção para 2020, nem o pronto-socorro está mais aqui. Então, o que acontece, gente? Qual que é a diretriz que esta gestão está tomando? Aonde que eles querem chegar? Porque lá atrás colocaram na lei. Por que então não fizeram? E agora nessa retiram o pronto-socorro da lei orçamentária. Perceba o seguinte, as UPAs 24 horas. A gente sabe, o prefeito teve agora recentemente na rádio, e o munícipe perguntou para ele se haveria possibilidade de fazer um abaixo-assinado para funcionar a UBS do Cidade de Salvador 24 horas. E o prefeito, numa fala, eu diria assim, uma fala, sabe, querendo tirar uma chacota com o munícipe, responde para o munícipe dessa forma: se você arrumar os médicos para ir para a UBS do Cidade de Salvador, a gente funciona ela 24 horas. Gente, não é assim que funciona, sabe? Quando não consegue fazer, tem que admitir: olha, não consegui fazer, não consegui gerir a cidade, eu não consegui, eu não sou gestor. Eu acho até que deveria dizer assim: olha, eu sou bom na parte jurídica, mas como gestor eu realmente estou patinando. Então, cadê as UBS 24 horas? Perceba aqui o seguinte, que as UBS 24 horas, elas tinham sido prometidas para o Parque Meia Lua, para o Centro, para o Jardim das Indústrias e para o Parque Santo Antônio. Tá? Então, por que isso não aconteceu? Eu quero saber. Ah, não, mas aí não tem condição de fazer e tal, isso e aquilo. Poxa, gente, então não promete. A saúde do idoso e da mulher. Cadê? Foi abordado isso daqui, que iriam ter frentes para cuidar especificamente dessa área. Eu não estou vendo. Sabe, então a gente percebe o quê? Que a atual gestão tem sido um governo, é difícil falar isso, gente, mas é a realidade, eu ouço isso na rua, de espuma, sabe, fica fazendo espuma. A gente precisa ver as coisas acontecerem. A questão, por exemplo, estava também discutindo com o colega aí, o vereador Luiz Flávio, novamente, a questão da patrulha rural. A patrulha rural, certo, em um ano, vai atender só 20 unidades. Que isso, gente? É muito pouco. Aí você pega, por exemplo, a questão da UPA 24 horas, a Dr. Telmo, a UPA Dr. Telmo. O que está acontecendo ali? Por que é que o negócio não anda? Isso. Ah, vereador, mas você está falando de uma coisa... Enfim, estou falando de orçamento. Porque a UPA 24 horas, ela é o quê? Ela é terceirizada. Da onde que sai o dinheiro? Sai do orçamento da cidade. Por que que é a terceirizada que administra a UPA 24 horas não está sendo cobrada por este governo? Por que o governo não cobra? Não está pagando? O imposto não é seu? O imposto, quem paga, é a população. Então, no mínimo, a população quer o quê? Quer um bom atendimento. A questão, por exemplo, também da parte da segurança. Agora a gente vê aí a prefeitura alugando carros, tá? Com R$1.400.000 para alugar 5 viaturas, R$117 mil por mês, custo de cada viatura R$23 mil. Sabe, gente, então, olha, não sei, sinceridade, aonde que essa administração quer chegar. Eu gostaria muito que Jacareí tivesse o quê? Tivesse um norte, que está sem norte. Põe no papel, mas não cumpre aquilo que coloca no papel. Então, no meu papel como vereador é o quê? É fiscalizar. É fiscalizar. Uma outra coisa também, essa lei de diretriz orçamentária, ela deveria ser muito mais esmiuçada, tá? Muito mais esmiuçada, para que nós, vereadores, tivéssemos a condição de aprofundar de fato nos números. Por quê? Porque acaba sendo uma caixa preta.
Você não consegue ter acesso. Se você entrar lá no portal de transparência do nosso município, você pode ver que você não vai conseguir ter acesso a informações para chegar numa conclusão. Sabe as coisas superficial? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter diretriz, de fato, no orçamento da cidade. Agora, a lei de diretriz orçamentária, a gente discute, debate, porém, não temos força para mexer nela. Quer dizer, precisávamos do quê? De uma Câmara independente, gente. Eu sempre falei isso aqui nessa tribuna. Nós precisávamos de uma Câmara independente. Independente mesmo, batendo de frente, indo, sabe, fiscalizando. Porque a gente precisa saber dos números. A população cobra da gente. Na saúde, estou falando bastante da saúde por quê? Por exemplo, essa semana nós tivemos aí a reclamação do munícipe, volto lá na UPA novamente, que chegou lá por volta das 15 horas e conseguiu sair de lá somente às 21 horas. O que é isso, gente? Onde já se viu? Já falei da farmácia 24 horas, lei de diretriz orçamentária. Tem que aplicar o dinheiro na saúde. Por que a farmácia não funciona lá na UPA 24 horas? Tem que funcionar assim. Então fica aqui os meus apontamentos com relação ao dinheiro, ao imposto que você paga na cidade, que tem que ser bem empenhado pelo gestor do nosso município. E infelizmente não está sendo. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, os nobres vereadores, as vereadoras, também os que compõem aqui a casa, os servidores que sempre nos ajudam a desenvolver os trabalhos aqui na casa, e dizer que essa lei que nós estamos votando hoje é uma lei extremamente importante e que disciplina todos os investimentos do município, receitas e despesas para o próximo ano. E aí, analisei aqui um dado bastante importante para a nossa cidade, porque as receitas, elas precisam estar de acordo com as despesas, né? E o que a gente vê é que as receitas da cidade, elas não estão crescendo ao ponto de a gente garantir um equilíbrio das contas públicas no futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, que é relacionado ao IPTU. Havia a previsão do IPTU de arrecadação em 2018 de 63.397. Em 2019 se repete o número, 63.792.000 reais. Isso significa o quê? Isso significa que uma das mais importantes receitas do município, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, não vai ter crescimento nesses 3 anos. Por diversas razões, e uma delas é o quê? Se não aumenta o IPTU, é porque a cidade não está crescendo, é porque não tem imóveis a mais contribuindo com essa espécie de tributo. Mostra uma paralisia no setor imobiliário da cidade. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é quando você vai fazer uma transferência de imóvel e tem a incidência desse imposto, ele mede o quê? As transações imobiliárias do município. Em 2018, a previsão era de 12 milhões. E agora se pôs aqui a previsão de pouco mais de 15 milhões de reais. Mostra uma paralisia grande no setor imobiliário da cidade. E isso faz com que a receita do município, ela não cresça na proporção em que crescem as despesas. Tem outro dado aqui, que esse é importante, que é com relação ao ICMS. É a única receita do nosso município, que é um imposto de competência do Estado, que vai subir
pouco mais de 20 milhões, sendo que no ano passado, em relação ao ano anterior, subiu a arrecadação em mais de 30 milhões de reais. Eu acho que esses dados aqui são bastante preocupantes do ponto de vista do crescimento da receita da cidade, porque uma vez que não se cresce a receita, você não tem capacidade de investimento em grandes obras, investimento em infraestrutura, mais investimento em saúde, mais investimento em educação, e aí a pergunta pode ser realizada da seguinte forma: mas por que o orçamento de Jacareí no ano passado era 1 bilhão e agora aumentou para 1 bilhão 260 milhões? Simplesmente pela questão do empréstimo, né? Nós vamos ter aí o empréstimo que vai entrar nos cofres do município, então dá a impressão que o nosso orçamento vai ser aumentado, e se aumentado, dá a impressão que a cidade está crescendo. Olha que dado importante que nós precisamos trabalhar. A receita de um dos principais tributos da cidade, que é o IPTU, não sobe, mas nós vamos aqui fazer um empréstimo de 260 milhões, que, diga-se de passagem, foi aprovado aqui nessa Câmara e por todos os vereadores, porque entendemos que esse empréstimo vai garantir investimentos importantes no setor de infraestrutura da cidade. E coloco esse cenário porque o prefeito precisa cuidar do aumento das receitas, porque se a gente vai fazer esse empréstimo, é necessário que a receita do município continue aumentando, para dar conta de pagar o empréstimo, mas também para dar conta de atender os outros compromissos que essa cidade possui, a folha de pagamento dos servidores, os investimentos obrigatórios em educação, os investimentos obrigatórios em saúde. Então esse dado muito me preocupou, de entender aqui que não houve nenhum aumento da receita arrecadada com o IPTU, por esses dois motivos: queda no setor imobiliário, a cidade não está crescendo, e a outra questão é com relação que não houve o repasse da inflação para o IPTU, não houve, e se não houve, ao longo do tempo, esse repasse, ele prejudica as contas públicas. Eu quero também dizer que, na verdade, a LDO, ela precisa retratar o que foi o programa de governo. São essas propostas aqui, que constam no programa do atual prefeito, que foram submetidas ao crivo da população, e a população o aprovou, porque concedeu o mandato para comandar a cidade nos 4 anos, e aí o que a população precisa cobrar é que as propostas sejam implementadas, que as propostas sejam efetivadas. E algumas delas, que constam aqui no programa de governo, não estão na LDO. Quero aqui hoje dar o exemplo do Bom Prato, um programa que é do governo estadual, o mesmo governo que também é aqui no município, é que houve o compromisso no programa de governo de fazer o Bom Prato na cidade. E estava comprometido, e muitas pessoas diziam: olha, eu vou votar no atual prefeito, porque eu penso que Jacareí não recebe o Bom Prato, porque aqui é o partido, diferente do governo do estado, então na medida em que eu eleger um governo aqui, que é também do governo do estado, chegaria o Bom Prato, e não está na LDO. Isso significa dizer que não será realizado, porque se não está na LDO, se não tem rúbrica orçamentária, se não tem verba orçamentária, não será realizado. Com a ressalva de que o prefeito fala: não, vamos trazer o Bom Prato, então vamos fazer aqui uma emenda à lei orçamentária e vamos trazer o Bom Prato para Jacareí. Mas hoje, a lei que nós estamos votando aqui, não há previsão. O item é o item 11 do programa de governo: segurança alimentar e nutricional. Tem também outros aspectos que eu vou mencionar, que eu, aqui quando votei o projeto de empréstimo, eu achava que os parques deviam ser descentralizados para outras regiões da cidade. Outras regiões da cidade que não tem um parque para levar qualidade de vida para as pessoas fazerem caminhada, levar seus filhos para o lazer, fazer uma prática esportiva. E no programa de governo também constava criação de 4 parques municipais: Esperança, Parque Meia Lua, Cidade de Salvador e Campo Grande. Justa a minha crítica aqui, e eu faço isso com justiça, de reconhecer que o único que se iniciou foi o do Campo Grande, mas que ainda não terminou,
porque o compromisso é de iniciar aqui no Caçununga e levar até o final lá, perto do CDHU, na estrada Teófilo Rezende, que é o fundo do Jardim do Vale. Esse se iniciou, mas do Parque Meia Lua não tem nem sinais que está sendo instalado um parque para que as pessoas possam se divertir. No Cidade de Salvador, muito menos ainda, não chegou o parque. E também no Esperança, não há sinais de que o governo está construindo um parque. Outro tema que é extremamente relevante para a cidade é o tratamento de esgoto. Isso é fundamental. Eu sempre dou o exemplo de São Paulo. São Paulo não tem problema de manancial de água. Tem um rio Tietê enorme que cruza a cidade. Vários mananciais que desaguam no Tietê. Mas todos impróprios para que você capte a água, trate a água e forneça a cidade de São Paulo. Porque não há condição de se tratar. E quando a gente fala em tratar 100% do esgoto, nós vamos estar garantindo que o Rio Paraíba do Sul não receba esgoto e a gente garanta a segurança hídrica. O que é isso? É ter local para que o SAI possa fazer a captação da água, tratar e fornecer aos nossos habitantes. Na última década, Jacareí saiu de 2% de tratamento de esgoto para 70% de tratamento de esgoto. E também consta no programa de governo que seria universalizado o tratamento de esgoto. Até agora, muito pouco foi feito com relação ao tratamento de esgoto. Quase nada. Só há uma estação de tratamento que está em execução, que é no Parque Imperial, mas que em outro lugar da cidade, em outras regiões da cidade, não vejo nenhuma estação de tratamento que faça aumentar esse percentual e chegue a 100% conforme comprometido. Também vejo aqui que a nossa cidade, ela precisa caminhar para que a gente possa ter avenidas mais largas, avenidas mais amplas, fazer com que os ônibus, com que o transporte público tenha corredores, para poder melhorar a mobilidade na nossa cidade, inclusive para as pessoas que cruzam a cidade, e que, em grande medida, são trabalhadores, são pessoas que desenvolvem a nossa cidade, empresários que vão de um lado da cidade para o outro. E essa travessia da cidade está ficando cada dia mais difícil, porque as pessoas estão gastando muito mais tempo para sair de um ponto da cidade e chegar a outro. E também havia alguns compromissos aqui no programa de governo. Por exemplo, ligar a Avenida da Avelino ao Parque Meia Lua. Uma obra que o vereador Valmir tanto espera, que tantas vezes aqui nós cobramos nessa tribuna e que faltou muito pouco, 1,2 km aproximadamente, para terminar a da Avelino. E não se terminou. Não se terminou a da Avelino. Também construir a ligação entre o Esperança, Jardim Flórida e Jardim Santa Maria. Não houve essa ligação. Construir a terceira ponte. Também não há sinais de início dessas obras. Eu poderia aqui listar mais uma dezenas de compromissos que foram assumidos e que não constam na LDO. Mas não farei isso em razão da escassez do tempo. Eu quero dizer que o meu voto aqui hoje será favorável novamente à LDO. Tem uma alteração no empréstimo que o governo vai se submeter ao banco CAF para contrair, uma alteração para que ajuste a própria lei às exigências do banco, e eu vou votar favoravelmente. E faço isso de maneira muito tranquila e consciente, porque muitas vezes as pessoas acham que um vereador de oposição está aqui para travar a cidade, está aqui para colocar obstáculos a um governo, está aqui para atrasar obras públicas, está aqui para atrasar investimentos públicos. E eu, desde que cheguei a essa casa aqui, sou um vereador, assim considerado pelos demais como de oposição, mas tenho a plena ciência de que o que me move nessa tribuna,
O que move o meu trabalho nessa Câmara Municipal não são apenas interesses partidários e políticos. É muito mais do que isso. É a nossa missão de fazer com que a nossa cidade se desenvolva, de fazer com que a nossa população tenha mais qualidade de vida, de fazer com que a saúde melhore na cidade, de fazer com que a educação avance ainda mais na nossa cidade. E por esse motivo, o meu voto também nessa alteração do projeto será favorável, porque entendo que nós temos uma capacidade imensa, o povo de Jacareí. E esse empréstimo vai ser uma oportunidade para que a gente possa fazer grandes obras nesse município. Mas quero deixar aqui essa cobrança, que esse investimento chegue à cidade, mas que se dote o governo de competência para que eles sejam materializados. Eu estou cobrando aqui, por exemplo, a obra do Jardim Emília, 6 meses parada, com recurso em caixa, com recurso já conseguido. Então eu espero que os investimentos que serão realizados por conta do CAF não sejam como a obra do Parque Meia Lua, mas sejam obras céleres, obras que garantam o desenvolvimento da cidade e ao mesmo tempo a dignidade das pessoas, que é o que deve mover todas as ações dos vereadores dessa cidade e do atual prefeito, para que a gente possa alcançar uma cidade mais justa, mais equilibrada para todos nós que aqui vivemos, que aqui criamos nossas famílias, que aqui trabalhamos. Esse é o nosso compromisso aqui na Câmara Municipal. E é por isso que eu vou votar favorável, mas não deixarei de cumprir a minha função como vereador, que é de questionar, que é exigir que as promessas sejam cumpridas. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Justificando o meu voto, né? Talvez alguém que esteja em casa se perguntando por que o vereador Arildo não se pronunciou hoje. Lembrando que nós estamos fazendo a segunda votação desse projeto e não houve nenhuma alteração da semana passada para cá. Tendo em vista que eu, semana passada, usei praticamente todo o meu tempo para fazer o discurso, eu acho desnecessário repetir aqui as cobranças e acho que estou muito bem representado aqui para o meu companheiro aqui, o Luiz Flávio. Sou favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando meu voto, senhor presidente, eu também já coloquei as minhas pontuações na discussão, na primeira discussão do LDO. Só reforço que, observando aqui, haverá uma preocupação aqui na saúde humanizada e bem-estar, e eu só espero que sobre mais investimento para nós desenvolvermos um trabalho muito mais eficaz para as crianças e adolescentes e a nossa juventude, no sentido das que estão em estado vulnerável no nosso município, né? Então, é isso que a gente espera desse aumento do LDO, investir em oficinas culturais descentralizadas e também no esporte. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável.
Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Eu voto favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Projeto de Lei do Executivo número 15/2019 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o ano 2020 e dá outras providências. Autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado em segunda discussão por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.